brotar e frutificar, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. A gente já ouviu aqui, enquanto a gente chegou, é o último domingo, é o último domingo, é a última manhã. E eu não sei como é que foi a semana de vocês, se vocês estão assim, a última vez que eu vou fazer isso. Eu estava olhando, tinha uns posts, a última sexta-feira, é o último quintou, é o último isso, né? E geralmente a gente começa a fazer o quê? Nessa última semana. Eu não sei vocês, mas a gente começa a fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu no nosso ano. Não sei se você já teve essa oportunidade, se vocês já fizeram isso, ou se ainda vão fazer. Se tem o costume de fazer, né? Enquanto a gente vai encerrando o ano, pensando assim, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz esse ano? O que aconteceu? O que Deus fez na minha vida? Quais foram os sonhos que foram realizados? Quais foram as metas que eu tive? É um momento de reflexão. Nós estamos prestes a encerrar mais um ano. E é inevitável a gente fazer essa reflexão. É inevitável, né? E a gente vê até na televisão isso. Até no nosso jornal aqui. Teve uma retrospectiva. Teve coisas que eu já nem lembrava mais que tinha acontecido na igreja esse ano. A gente faz essa reflexão e a gente começa a refletir para o quê? Projetar o próximo ano. A gente vai começar a projetar e agora? O que vai ser de 2025? Apesar de só mudar o número, só muda o número, né? De 2024 para 2025. Sai do dia 31, vai para o dia 1º, igual é todos os meses. Mas parece que na nossa cabeça, eu penso assim, na nossa cultura, parece que é como se a gente tivesse o poder de resetar a nossa mente, a nossa vida, igual um computador, e começar a fazer tudo de novo. Apesar de a gente não ter esse poder de dizer, tá, o que eu fiz até aqui, eu vou apagar, agora, vamos lá, agora vai ser uma nova linha, agora eu vou fazer. A gente não tem esse poder de apagar, mas parece que na nossa mente tá. A gente faz aquela reflexão, a gente vai resetar e agora a gente vai projetar e construir, tentar projetar um novo ano. Querendo ou não, essa é uma data propícia para quê? Apesar de a gente não ter esse poder, né, que eu falei, mas é uma data propícia para a gente, não só propícia, mas profética, para que a gente possa estabelecer sobre nós novas posturas, novas atitudes, novos comportamentos. É assim na sua vida? Gente, vocês vão comigo. Eu estou só enxergando quem está nessa fileira aqui. Quem está lá eu já nem enxergo mais. Mas vão comigo? Eu sou bem agitada, então vocês, de manhã tem que dar uma agitadinha também, senão vai me dando um negócio. Parece que eu não estou falando coisa com coisa. Mas a gente começa a ter uma mudança de atitude, uma mudança de postura e começar a analisar o que a gente fez de errado e o que a gente pode mudar. E a gente vai ver lá no dia 1º de janeiro um monte de postagem dizendo isso. Agradecendo pelo ano que passou e agora eu vou ser uma nova pessoa, agora eu vou conquistar isso. É assim as nossas vidas. Muitas vezes nós começamos nosso ano cheio de expectativa, cheio de meta, cheio de planos, mas não conseguimos o quê? Permanecer. Não conseguimos manter uma constância. E eu não sei se esse é um hábito seu, mas por muito tempo foi um hábito meu de eu ter um caderninho. E eu tenho ainda um caderninho até hoje, mas eu aprendi que eu tinha que colocar as metas que eu tinha para o ano. Então chegava nessa época de finalizar o ano, eu colocava no meu caderninho lá quais são as metas que eu queria para o próximo ano. E sabe o que acontecia? Eu fazia uma lista enorme. Chegava no final do ano, eu me frustrava. Porque eu não conseguia cumprir com a metade daquilo que eu planejei. E eu comecei a aprender, Deus começou a trabalhar com isso em mim, que eu também não posso ter muitas opções, porque a gente fica perdido, vai tentando acertar tudo e não acerta nada, é aquele negócio, né? E eu comecei a aprender de Deus que eu deveria ter algumas metas com prioridades. E aquelas eu não poderia abrir mão. E uma das metas que era a minha prioridade sempre foi crescer em intimidade com Deus. Essa sempre estava lá no topo das minhas metas. Mas por muitos e muitos anos, chegava ao final do ano, eu sofria. Deus, eu não consegui.
eu não fiz, eu não consegui me conectar na medida que tu esperava de mim. E eu me frustrava. Muitas vezes eu conquistava sonho, conquistava a minha família, né? Mas a minha intimidade com Deus não estava fortalecida. E a gente tem muitas metas, né? Em todos os sentidos da nossa vida. Talvez para o próximo ano ou para esse ano que passou, sua meta talvez fosse se organizar financeiramente. Talvez na sua vida conjugal, familiar, na sua vida profissional, na sua vida física, sentimental e até mesmo espiritual. Eu não sei quais foram as metas que você colocou para o ano de 2024. Não sei qual delas você pode olhar para trás e dizer assim, uau, essa eu consegui, essa eu permaneci, essa eu conquistei. Não sei qual, ou não sei se você consegue olhar para trás e dizer assim, Aline, eu olho para trás e eu não consigo nem perceber. A minha vida esse ano foi um caos. A última coisa que eu pensei foi em meta. Manter tudo na nossa vida, tudo em equilíbrio é desafiador. Uma certa vez, eu fiz um curso de coaching. E nesse curso de coaching, a nossa vida ela é como uma roda. Foi assim que eles ensinaram. E nós temos várias áreas na nossa vida, né? Como eu falei, você tem a área financeira, você tem a área conjugal, tem a área, né, familiar, profissional e saúde, física e todas essas áreas. Quando eu olhei para aquela minha roda, assim, Senhor, como é que eu vou dar conta? Tava tudo assim lá embaixo, né? Tá, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar na alimentação, na atividade física, preciso melhorar nisso, preciso melhorar em comunhão com Deus, preciso melhorar na área financeira. Tava tudo um caos. E a gente sente, a nossa vida realmente é essa roda. Que a gente tem que manter o equilíbrio de tudo isso. Sim ou não? Ótimo. A gente tem que manter o equilíbrio de tudo isso. Só que às vezes é uma loucura. Eu fico pensando assim, é como se fosse uma bandeja de um garçom com um monte de prato e copo ali. E tu tentando assim passar. Quem já foi na Pietro, lá em Torres? Ninguém foi? Tá, aqui, alguns foram. Lá é mais ou menos isso. Enquanto eu estava preparando, Deus fez eu ir lá naquele lugar assim e pensar. Porque lá os garçons, eles passam nos negocinhos desse tamanho assim, num espacinho, com umas bandejas enormes, gente, cheia de coisa. E eles vão daquele jeito tentando equilibrar tudo sem deixar cair. Eu penso que a gente equilibrar a nossa vida, todas essas áreas, é mais ou menos isso. É tu que tá igual um garçom com um monte de prato ali, cuidando para não cair a área financeira, é a familiar, agora é a profissional. E a gente tentando dar conta de tudo isso. É uma loucura. E é comum que nós ficamos o quê? Cansados. Ó, a Shopee tá avisando aí. É comum que a gente fique o quê? Cansado, sobrecarregado, porque a gente tem que cuidar de tudo isso. E a gente fica só fazendo o quê? Igual o bombeiro, apagando fogo. Só aquilo que é emergencial, tá? Agora é o meu casamento que eu vou cuidar. Aí cuido do casamento. Não, mas agora é a área financeira. A gente vai cuidando só daquilo que é emergencial. Porque estar em equilíbrio com tudo isso é desafiador. Eu não sei para vocês, mas para mim foi um ano bem cansativo. Bem cansativo. E eu não digo cansativo fisicamente. Eu digo mentalmente. Tinha dias que eu estava muito cansada e eu não sabia nenhum motivo pelo qual eu estava cansada. De tanta carga, de tanta sobrecarga que a gente tem dos nossos dias, dos nossos afazeres. Apesar de ser um ano que passou muito rápido, voou. Tem alguns meses que a gente não consegue nem recordar. Essa rapidez em que os anos estão passando, se nós não termos sabedoria, nós podemos acabar o quê? Nos perdendo. Porque constantemente nós estamos sendo engolidos pelos afazeres. Eu não sei qual é o teu sentimento hoje, mas durante o ano de 2024 eu me senti assim. Eu estava me sentindo engolida por tudo que eu tinha que dar conta, por tudo que eu tinha que fazer. E com isso a gente vai cansando. A nossa mente cansa, o nosso físico cansa. E com isso acabamos deixando de lado aquilo que é essencial. Aquilo que é primordial. Que é estarmos no centro da vontade de Deus. A gente apaga um fogo aqui, a gente resolve um problema aqui, a gente faz outra coisa ali. E está
no centro da vontade de Deus, a gente vai esquecendo. A gente vai deixando de lado. Lá em Mateus 6,33, não preciso vocês abrir para a gente ganhar um pouquinho de tempo, diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui em Mateus 6,33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A gente sabe disso. Até quem é novo convertido já sabe disso. Mas será que na prática a gente realmente faz? Será que a gente busca em primeiro lugar, o reino de Deus? É isso que a gente está fazendo? Talvez você veio aqui nessa manhã com um coração extremamente agradecido por tudo que Jesus fez na sua vida esse ano. Glória a Deus por isso. Você já está aqui nessa manhã, já é um motivo de agradecer a Deus. Mas o quanto que Jesus teve de você durante 2024? Jesus te abençoou, você realizou sonhos, você cumpriu seus planos, seus projetos, as suas metas. Jesus abençoou. Sim? Vocês foram abençoados? Eu fui. Em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. Mas o quanto que Jesus teve de você? Será que você entregou, buscou, obedeceu na mesma medida que Ele te abençoou? Será que foi na mesma intensidade com que Ele te abençoou? A semana passada, não, essa semana, acho que foi segunda-feira, eu tive um sonho e eu acordei com aquele sonho na minha cabeça e depois eu fui tomar meu café e fui fazer minha devocional. E na minha devocional, Deus trouxe a revelação daquele sonho. Eu até falei para a Cauane. Eu acordei, tive um sonho, depois fiz a devocional e disse: Cauane, olha aqui. Olha o que aconteceu. Eu tive esse sonho assim, 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 e a palavra de Deus veio confirmando o meu sonho. Eu tive um sonho que eu estava num lugar, era como se fosse um prédio assim, grande, e embaixo tinha como se fosse uma garagem com alguns pilares, e era uma loja. E nesse sonho eu estava com o Fernando, a Cauane e a Valentina, e a gente estava ali escolhendo algumas roupas, até que eu olhei para o teto, para aqueles pilares, e comecei a perceber que estava rachando. Aqueles pilares começaram a se abrir, e o teto começou a se abrir. E começou a vir rachaduras. Eu disse: Fernando, isso aqui vai cair? E eu peguei, tinha uma porta de vidro assim, eu saí com a Valentina e com a Cauane, o Fernando tentou pegar algumas pessoas para sair também. E no que a gente saiu, aquele prédio desmoronou. Aquele prédio foi a ruínas. E acordei com esse sonho e tal, e fui fazer meu devocional, e Deus me deu a palavra lá em Mateus 7, do 24 ao 27, que diz assim, ali Jesus fala uma parábola que ele nos compara como o homem insensato e o homem prudente. O homem prudente é aquele que constrói a casa sobre a rocha, e o insensato é aquele que constrói a casa sobre a areia. Os dois, nessa parábola, os dois receberam a mesma intensidade de impacto. Eles receberam os ventos, as chuvas e transbordou o rio. Mas a casa que foi construída sobre a rocha não sofreu nenhum dano. O homem prudente é aquele que constrói a casa sobre a rocha. O que eu entendi, né? A revelação de Deus através desse sonho e dessa palavra. Em uma construção, o que é mais importante? A base, não é? O alicerce. O alicerce, ele é essencial para a sustentação. Na minha casa eu não posso fazer uma casa de 2 pisos porque o alicerce, a sustentação que está embaixo, não foi preparada para receber um outro andar. Então, a base, o alicerce, ela é essencial para a sustentação de qualquer construção. Se ela não for bem executada, se não for bem planejada, toda a construção corre risco de desabar, provocando um grande desastre. É assim ou não é? Tem pedreiro por aqui? Tem gente que trabalha... tá lá o Felipe. Tá lá. Estou falando certo, cunhado? É isso aí, viu? Tem lá um engenheiro que está dizendo que estou falando certo.
Então, se não tem uma base bem firmada, se não tem uma sustentação, essa casa vai desmoronar. Então, precisa ser bem planejada, precisa ser bem executada, precisa saber onde que vai ser feito, né? O solo, o terreno, para que ela não desabe. Mas, apesar de ser a parte mais importante, ela não aparece. Ninguém vê. Ninguém vê essa base. Ninguém chega lá na sua casa e diz assim: olha que lindo esse teu alicerce. Olha que linda essa base que tu fez, essas estacas que tu botou aqui. Ninguém diz. Todo mundo olha o que? A decoração, a janela, que cor que você pintou, o piso. Mas ninguém olha aquilo que está lá embaixo. Ninguém olha o fundamento, ninguém vê. No entanto, ela é essencial. O que eu quero dizer com isso, igreja? Jesus faz a mesma comparação com a nossa vida. Quando ouvimos a palavra e praticamos, porque ali em Mateus 7, 24 diz: aquele que ouve e pratica a minha palavra e constrói a casa sobre uma rocha, esse é o homem prudente. Então, quando nós ouvimos a palavra e nós praticamos, nós somos prudentes. Com isso, nós temos tranquilidade e segurança. Nesses ventos que tiveram aqui em Sombrio, duvido se vocês não se apavoraram. Algumas pessoas que perceberam: será que a minha telha está bem firmada? Será? Eu e Fernando no ano passado a gente passou um apuradão. Porque a gente pensa: será que está firmada? E é nessa hora que tu ora em tudo que é língua possível, né? Na hora que vem aquele apuradão, aquele ventão, que tu pensa assim: meu Deus, aonde que eu vou me proteger agora? Mas se nós somos esses homens prudentes, e nós vamos ter tranquilidade e segurança, mesmo quando vir o vento forte, mesmo quando vir os problemas, mesmo quando vir um problema familiar, quando vir um problema, uma dificuldade financeira, nós vamos estar inabaláveis, mesmo quando os dias ruins chegar. 2025, o dia ruim vai chegar. Não queria te dar uma má notícia, mas sim, vai chegar. E a palavra de Deus, ela não dá nenhuma garantia que a gente vai ter os dias bons até Jesus voltar. Não, a gente vai ter os dias maus. Mas se nós construímos a nossa casa nessa rocha, temos essa prioridade em Deus, nós vamos permanecer inabaláveis. Amém? Não sei como que foi o seu ano de 2024, se a sua casa mais balançou, se teve altos e baixos. Pensa aí como que foi a sua vida. Eu digo de casa nós, eu enquanto filha de Deus. Você mais balançou? Teve altos, teve baixos? Talvez uma hora você confiou muito no poder de Deus, se enchia de fé. E em outros momentos você desacreditava, retrocedia e ficou prestes a desistir. Ou se os ventos vieram e você se manteve firme e inabalável. Como você lidou com seus problemas durante esse ano? A maneira como que você lidou com seus problemas durante esse ano, isso diz muito sobre a base que você está construindo. Isso fala muito sobre o seu fundamento. Aonde que você está fundamentado? Quando nós negligenciamos essa obediência a Deus, esses fundamentos da nossa vida, quando a gente desobedece a Deus, quando a gente não tem essa confiança em Deus, o que vem sobre a nossa vida? Insegurança, medo, angústia. É isso que vai vir sobre nós. Todas as áreas da sua vida, seja ela familiar, seja ela saúde, seja o seu emprego, elas terão estruturas, elas serão sustentadas se você construir uma base forte. Não vai estar tudo mil maravilha, não vai. Mas se você tem uma base forte, um fundamento forte, vai vir o vento e você vai passar. E qual é essa base forte, igreja? É o seu relacionamento com Deus. É a oração e a palavra. E nada mais que isso. Não é você vir na igreja, não é você servir no ministério. Não é você fazer para Deus, mas é você ser em Deus. Quem você é em Deus? Quem você é quando você está lá sozinho? Quem Deus te vê?
quando você está no secreto, quando você está sozinho. Essa é a base. Como está o seu relacionamento com Deus? Será que durante todos esses anos as outras áreas da sua vida sufocaram ao ponto de você ter um relacionamento superficial com Deus? Será que o seu emprego, a sua família, os seus afazeres, o seu ministério sufocaram ao ponto de você sim entregar? Não, Aline, mas eu orei, eu li. Mas superficialmente. Fiz a minha devocional, fiz a minha oração, é quase aquele com o Benzi, assim, né? Fiz, tá pago. Mas no raso, no superficial. Será que o que mais teve de você foram os seus problemas, os seus afazeres? Oi? Os seus afazeres? Sufocaram ao ponto de você não conseguir se relacionar com Deus? Quando a gente não consegue construir esse lugar de relacionamento íntimo com Deus, nós vamos ficando insatisfeitos. E nós vamos ficando insensíveis. Por que eu digo isso? Porque eu estive nesse lugar. De deixar com que os meus afazeres sufocassem o meu lugar em Deus. E este ano, como eu falei para vocês, para mim foi um ano bem cansativo. Tinha dia que eu chegava da escola e pensava assim, meu Deus, parece que eu não vou aguentar. E eu falava para o Fernando assim, eu só quero férias. Eu só quero férias. Eu só queria férias. Mas eu tive um momento íntimo com Deus, que foi um dia... O Fernando nem sabe disso, porque aquilo que a gente constrói em Deus, a gente constrói a gente, né? Agora que ele vai saber. Mas eu estava tão cansada. Eu disse, Deus, mas eu estou fazendo tudo. Eu estou orando. Eu estou lendo. Eu estou fazendo a devocional. Eu estou servindo. Por que esse cansaço excessivo? E a gente vai ficando insatisfeita. Eu fui começando a ficar insatisfeita. E na hora eu senti no meu espírito e eu disse assim, para Deus, eu vou fazer 7 dias de jejum e oração e tu vai me revelar. Tu vai me revelar o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado. E eu fiz durante 7 dias um propósito de jejum e oração e palavra. E eu disse, Deus, eu quero a revelação da tua palavra. No início, Deus ele se manteve quieto. Ele não falou nada ao meu coração. Logo depois, o Senhor começou a se revelar. E começou a trazer para fora aquilo que eu não via. Aquilo que estava escondido. E mais uma vez, eu estava entrando na minha vida num ciclo vicioso de fazer as coisas no automático. No automático. Eu estava lendo, eu estava orando, eu estava vindo à igreja, no automático. Porque eu já entendi quem eu sou em Deus, porque eu já sou filha, né? Porque eu já sei o que tem que fazer, eu já sei qual é o meu ministério, eu vou ter que servir, eu vou ter que fazer, eu tenho que orar. Tem pessoas debaixo da minha liderança, eu preciso orar, mas no automático. Sem intimidade, sem relacionamento verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Que isso foi trazendo uma insatisfação no meu coração. E eu pedi a misericórdia do Senhor. Deus assim, Senhor, tu sabe e conhece meu coração. Tu sabe que eu não posso viver neste lugar de insatisfação. Eu não consigo viver neste lugar de insatisfação. E eu percebia que sim, os meus afazeres estavam me sufocando ao ponto de me tirar o meu momento com Deus. De eu negligenciar o meu momento de intimidade com Deus. De entregar para Ele o que sobrava. Quando eu já estava cansada. Quando eu já não tinha mais paciência. Quando eu podia botar uma desculpa e dizer, não, amanhã eu faço. E passa um dia, passa 2 e passa 3. E passa o ano. E a gente não faz. E Deus me chamou a atenção. Me trouxe para perto. Mais uma vez, Ele teve misericórdia. Você não precisa virar o ano para mudar suas atitudes. Você pode começar hoje. Eu decidi, nesse tempo, era lá metade do ano, eu acho. Eu disse, Deus, eu quero mudar, eu não quero me perder novamente. Você pode começar a hoje estabelecer prioridades na sua vida. Foi isso que o Senhor trouxe para mim.
Talvez você já fez sua lista, como eu falei, né? Mas você não estabeleceu uma prioridade com Deus. Você não colocou lá no topo essa prioridade com Deus. E o que o Senhor ministrou no meu coração foi que, em primeiro lugar, o que Ele deseja fazer em você, que você precisa colocar como prioridade lá no topo das suas metas. Oração e palavra. Construir um lugar de intimidade com Deus. O seu ano de 2025 ele vai ser diferente se você construir um lugar de intimidade com Deus, e não é um lugar superficial. Não é um lugar superficial. Ele também trouxe para mim, para que a gente estabeleça quais são as suas prioridades. Ele disse para mim: Aline, tu precisa colocar quais são as tuas prioridades. Aquilo que o Senhor me chamou a atenção, aquilo que eu tinha que dizer não. Quem é mais proativo e gosta de fazer, ele vai ter dificuldade de dizer não. Ele vai fazer, porque é prático, é rápido. Eu sou assim, meu marido é assim, e às vezes a gente se perde nisso. E eu já entendi, eu já tive a convicção que às vezes eu vou me perder nisso, de fazer. Ou às vezes eu não tenho muita paciência de esperar pelo outro, eu vou ir lá, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. É mais rápido. E vai lá e vai fazer aquilo que não é pra gente. Então o Senhor me chamou a atenção e disse: estabeleça quais são as prioridades. Aquilo que você precisa dizer não. E a partir de aí eu comecei a dizer não para muita coisa. E eu não estou dizendo para vocês agora sair dizendo não, né? Para tudo. Você vai colocar uma lista de prioridades. Não posso dizer não para o meu emprego, né? É o que sustenta. Não posso dizer não para minha família. Tem um ministério que eu também preciso, né, trabalhar e desenvolver nesse ministério. Então eu comecei a colocar prioridades, aonde que eu deveria estar e aonde que não precisava de mim. Até a semana passada, cadê a Ana? Tá ali, né? Semana passada a Ana, assim, ó, um dia depois de eu pegar férias, a Ana assim: Aline, tu já pegou férias? Eu assim, já, peguei ontem. Então a semana que vem tu vai me ajudar, né? Eu não vou vir te ajudar. Ela me olhou assim bem sério: como assim? Porque eu tinha prioridades. E uma das prioridades maiores era esse meu tempo com Deus. Que eu estava ansiando por isso. Sabe, de tu pegar férias e tu acordar e tu ter o teu tempo de devocional com qualidade? Durante a semana eu não consigo fazer isso com qualidade igual agora. E foi a prioridade que eu coloquei para o Senhor antes de eu pegar férias. Senhor, eu quero dar qualidade para Ti no meu tempo. Me ensina nesse período a ter hábito de qualidade com tempo e devocional e intimidade contigo. E eu disse não. E ela ficou braba, eu acho. Tá lá braba ainda. Mas o Senhor me ensinou. Só que o Senhor sabe o quanto isso fere o meu coração. Porque para ser, como eu falei, como a gente é mais proativo, a gente vai vir, não vai se importar, né? Eu não me custo de vir ajudar. Muito pelo contrário. Sirvo com alegria, graças a Deus. Mas a gente precisa estabelecer prioridades. Eu não sei quais são as suas prioridades. Aquilo que realmente Deus quer falar ao teu coração. Mas Ele diz para que a gente também organize a nossa vida. Ter clareza das coisas que te impedem de ter um relacionamento com Deus. Como eu falei, a gente está aqui segurando a bandeja com um monte de coisa, dando atenção para tantas outras coisas. E o Senhor manda diz: organiza a tua bandeja. Bota as coisas no lugar. Bota a tua vida no lugar e priorize aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que precisa ser priorizado. Eu tenho aprendido que eu não vou dar conta de tudo. Embora antes eu achava que eu poderia dar conta de tudo, porque eu aprendi com a minha mãe que a gente tinha que dar conta de tudo. E quem é mulher, às vezes pensa isso, né? Homem dá conta de uma coisa, né? Uma. Não, dão mais. Mas a gente, enquanto mulher, a gente pensa o quê? Meu Deus, eu não vou dar conta. É muita coisa. Tem que cuidar do casamento, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem ministério. Vida social. Vida física. É academia. É alimentação.
E daí tu pensa assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E eu aprendi que eu não vou dar conta de tudo. Quando eu entendi isso, porque isso vinha muito da minha mãe, e às vezes tem coisas que você carrega aí no seu coração, dentro de você, que é algo que é cultura, que é algo que foi colocado pelos seus pais. E às vezes o Senhor precisa entrar e colocar isso em ordem. Opa, não foi isso. Eu não te criei para isso. Isso foi o que os teus pais viveram, não é o que você tem que viver. E eu sempre vi, até hoje, eu vejo a minha mãe trabalhando de se matar, até de noite. E eu achei que eu também tinha que ser assim. Sem um tempo de descanso. De eu ter que dar conta de tudo. Enquanto eu tentei dar conta de tudo, de ser funcional em todas as coisas, eu cansei, eu adoeci, eu negligenciei a minha casa e, em consequência, o meu lugar com Deus. Teve um tempo da minha vida, acho que a Cauane tinha uns 8, 9 anos, que eu tive que parar tudo. O Senhor me chamou. O Senhor disse, para. Tá tudo errado. O Senhor me tirou do emprego. O Senhor me colocou dentro de casa. Eu me senti a pessoa mais inútil de não estar fazendo nada. Enquanto eu via todas as pessoas trabalhando, eu estava dentro de casa. Eu disse, Senhor, não, tu só pode estar querendo me matar, né? Mas foi o tempo que o Senhor reorganizou, colocou novas prioridades em mim. Às vezes a gente quer ser funcional em todas as coisas para satisfazer uma necessidade. A necessidade de um ofício, de pessoas que estão te vendo, de pessoas que estão esperando por ti. E enquanto eu estava nesse lugar, eu não me dedicava com excelência em lugar nenhum. E só fui me cansando. E fui entregando para Deus aquilo que era raso. Aquilo que era superficial, aquilo que sobrava, ou às vezes nem sobrava para Deus, coitado também. Temos que ter consciência dos lugares que precisamos nos dedicar. Aonde que você precisa se dedicar? Aonde que você pode dizer para você mesmo, aqui eu tenho que gastar as minhas energias, é neste lugar. Aonde que você precisa se dedicar? Ore ao Senhor, peça para Ele, para que Ele revele, assim como Ele revelou para mim. Aline, aqui tu não precisa estar mais, aqui já tem gente que faz. Aline, isso aqui não é mais, já passou o tempo, agora vem para cá. Quando nós começamos a entender isso, estabelecemos prioridades e começamos a construir um lugar seguro em Deus. Quando eu estabeleço essas prioridades, eu começo a estabelecer e construir um lugar seguro. Lá no livro do profeta Ageu, agora eu quero que vocês abram. Como disse o pastor, agora que eu vou começar a pregar. Até agora era a introdução. Lá no livro do profeta Ageu, eu relutei muito, irmãos, com essa palavra, muito, porque essa palavra foi a que o Senhor realmente entregou para mim, nesses dias de desespero. Foi isso que o Senhor trouxe de revelação para mim. E eu relutei e eu disse, Deus, não era para mim, não era para a igreja. E eu estava com outra palavra preparada e ontem eu fui para o meu quarto e o Senhor disse, não. E eu estava sofrendo no meu interior, sofrendo. E o Senhor, é isso que eu também quero trazer para a igreja. A mesma revelação. No livro do profeta Ageu, ele é mais difícil de achar. Por quê? Ele tem 2 capítulos. Conseguiram achar? Amém? Ele tem só 2 capítulos. Aqui eu não vou me debruçar na história do profeta Ageu e nem do contexto histórico que tem aqui nesse livro. Mas eu quero te desafiar, a partir dessa palavra, você, num lugar secreto com Deus, você lê. São 2 capítulos, é bem rapidinho. Mas que você estude, que você peça para que o Senhor traga mais revelação ao seu coração. Porque tem muita coisa que a gente pode aprender nesses 2 capítulos. Ali em Ageu 1, 2 até o 6, eu vou ler e diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento?
enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Você tem plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Quando o Senhor trouxe essa revelação, eu comecei a chorar. Eu disse: Deus, é isso aqui. Eu estou recebendo, não estou dando conta. Eu estou fazendo, não estou dando conta. E eu estou correndo. Sabe aquele hamster na rodinha lá? Era isso. Está fazendo tudo no automático, fazendo. E estava ficando o quê? Cansado. E aqui, esse livro do profeta Ageu, foi quando ele foi escrito, né? Foi feito ali, logo após o povo ter ficado 70 anos na Babilônia como escravos. O que isso nos remete? Eles ficaram 70 anos como escravos na Babilônia. E o Senhor retornou eles para o lugar. E quando o Senhor retornou com eles, com esse povo, o povo começou a se preocupar com o quê? Com as vontades deles. Aquilo que era bom e agradável para eles. Aqui o texto diz que eles estavam se preocupando em fazer construir a própria casa deles. E o Senhor diz: pode o meu templo estar destruído e você está se preocupando com as suas vontades? O que o Senhor trouxe ao meu coração? Né? Como se Ele estivesse chamando a nossa atenção nessa manhã. Assim como Ele chamou a minha. Pode, Aline, pode, igreja, amor e graça, eu estar me preocupando com o ano de 2025, aquilo que eu quero construir lá, os meus planos, os meus sonhos, sendo que eu, a casa do Senhor, o templo do Senhor, está em ruínas. Aqui quando eu digo templo, lá naquela época eles se reuniam num templo, né? Era onde era o lugar santo. E hoje o lugar santo somos quem? Eu e você. Esse templo, quando o véu foi rasgado, foi para que a gente tivesse esse livre acesso. E hoje o Pai mora em nós. Nós somos o templo. Então, quando a gente fala em templo, agora eu estou falando da minha vida, da sua vida. Então, aqui o Senhor chamando a nossa atenção, é como se Ele dissesse: para de se preocupar com as coisas fúteis. Para de se preocupar enquanto a casa do Senhor, enquanto a sua vida está destruída. Enquanto o meu relacionamento contigo está destruído. Estamos dando importância em tantas outras coisas e deixando de lado a construção da nossa vida com Deus. Como eu disse, tantas outras coisas a gente tem dado conta. E o nosso relacionamento com Deus a gente não tem construído. Como iniciar então, irmãos, um ano de 2025 cheio de expectativa, sendo que a base está sendo negligenciada, está com rachaduras. E aqui o texto diz: os nossos lugares, os nossos caminhos não nos levam a lugar nenhum. Nós correr atrás de uma máquina não vai levar a lugar nenhum, a gente só vai se cansar. A gente vai ficar insatisfeito. Lá no verso 8, um pouquinho mais para frente, o Senhor chama a atenção. Ele diz assim: subam o monte para trazer madeira. Construam o quê? O templo. Para que eu me alegre e nele eu seja glorificado, diz o Senhor. Então aqui o Senhor diz: subam. Tragam a madeira. E construam um templo. Essa é a chamada do Senhor. Subam. Subam neste lugar. Construa novamente esse lugar. Construa novamente essa casa. Deus nos chama para nos consertar, para consertar a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado a partir de nós. E aí ele diz: põe a ordem. Põe a ordem. Coloque em ordem a sua casa espiritual. E no verso 13 ele promete estar conosco. Ele diz: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem ao Senhor para o povo: eu estou com vocês,
declara o Senhor. Eu estou com vocês. O Senhor está com você. Você não está sozinho. Você não vai construir esse lugar sozinho. Amém? No capítulo 2, no verso 5, ele diz ali, né, que ele vai estar com a gente. E depois ele nos encoraja. E ele nos lembra de uma aliança. Ele lembra que ele fez uma aliança com a gente quando a gente saiu do Egito. Quando a gente saiu da escuridão. Quando a gente saiu do pecado, o Senhor fez uma aliança conosco. A aliança que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, até que Ele venha. Até que Ele venha. E Ele continua e Ele diz, não tenham medo. Não tenham medo. E Ele nos lembra que ao invés de a gente entregar algo impuro, que nós começamos a oferecer algo santo e agradável a Deus. Se nós buscarmos, igreja, a face do Senhor e construir esse altar de adoração. O Ismael começou amanhã falando sobre isso. Construir esse lugar de adoração. A gente não consegue chegar a Deus se a gente não construir um lugar de adoração. É construir esse lugar de adoração na nossa vida. E o verso 6, ele nos entrega uma promessa. Que Ele encherá o templo de glória. Ou seja, Ele diz ainda que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. O que Ele quer dizer? Que o que está por vir é muito melhor daquilo que foi perdido. Existe uma bênção da parte de Deus. Deus deseja nos abençoar. Deus deseja cumprir os planos dele na minha vida e na sua vida. Eu não sei se você crê isso, mas eu creio por você. Que tem bênção reservada para você e tem bênção que é para você que não é para mim. Por isso que eu não posso me comparar o nível de intimidade que meu irmão está. Tem bênção que é para você e não é para mim. Mas todos nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor e Ele tem uma bênção reservada para nós. Deus deseja que o seu ano de 2025 seja muito melhor que 2024. Mas isso não vai depender de Deus. Isso vai depender de mim, de você. Vai depender de mim, de você. Das prioridades que a gente vai desejar tomar nesse próximo ano, ou a partir de hoje, né? No capítulo 2, no verso 18, lá na partezinha B, diz assim, lá no finalzinho. Atente-se para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Atente-se para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Esse versículo é um chamado para o povo de Israel. Considere em seus corações a importância do templo e priorize as suas vidas. É isso que o Senhor está chamando a nossa atenção nessa manhã. Para que a gente considere em nosso coração a importância da presença dEle nas nossas vidas. E que a gente priorize em primeiro lugar Ele. É um convite para confiar em Deus e buscar a sua vontade. É isso que Ele está chamando a nossa atenção. Ele está fazendo um convite para que a gente confie nele, para que a gente busque a vontade do Senhor. E o verso 19 diz assim: ainda há alguma semente no celeiro? Ainda há alguma semente no celeiro? Foi nessa frase que o Senhor me pegou. Eu disse: Deus, tem semente aqui dentro. Tem semente. Sim, tem semente, tem fé. Tem fé, ainda tem fé. E o Senhor disse, o Senhor me falou: mas se há semente no tempo certo, vai brotar. Vai brotar. Eu não sei como que foi a tua vida até aqui, eu não sei qual é a situação da sua vida. Mas se tem semente, tem ânimo aí dentro. Tem fé, tem esperança. Tem esperança, igreja? Então o Senhor vai construir esse lugar. O Senhor vai fazer com que você tenha disponibilidade para construir esse lugar nele. Deus está dizendo que
pode ainda não estar dando frutos. Talvez você olhe para a sua vida, Aline, mas eu não construí nada esse ano. Em nenhuma área da minha vida, eu não construí nada. Talvez você não veja frutos na sua vida familiar. Talvez você não veja frutos na sua vida financeira. Talvez você não veja fruto na sua vida espiritual. Mas o Senhor diz, se há semente, ela vai brotar. Se há semente, ela vai brotar. Ainda tem semente? Ainda tem fé? Tem disposição? Tem esperança? Então há uma promessa. Que o fruto vai brotar. E no verso 19 ele continua. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Então é uma promessa. Eu recebi essa promessa para minha vida. Se você receber, é agora que ela está passando. Eu recebi essa promessa. Tem uma promessa de um ano frutífero. A partir do momento que eu construí esse lugar de adoração com Deus. Talvez você não colheu e você está murmurando, mas você não construiu um lugar com Deus. E ainda fica reclamando, fica murmurando para Deus. E Deus dizendo, oi, eu estou aqui, o que tu fez? No verso 23 ele diz assim, farei de vocês um anel de selar. O que é esse anel de selar? Eu fui pesquisar porque eu não conhecia. É um carimbo que eles usavam antigamente, que selavam os documentos importantes. Hoje ainda a gente vê alguns convites de 15 anos, que é tipo uma massinha que eles botam e selam assim com um carimbo. Esse anel de selar. E o Senhor diz, farei de vocês esse anel de selar. Ou seja, para confirmar algo de muito valor. É isso que o Senhor tem para nós. Farei de vocês um anel de selar, porque tenho te escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para ficar só sentado nesse banco. Você não está aqui só para ouvir uma palavra. Mas você está aqui para construir esse lugar de adoração com Deus. Porque Ele te escolheu. Não foi, a palavra de Deus diz, não foi a gente que escolheu Ele, mas Ele nos escolheu. Então nós somos privilegiados. Hoje Deus acelera os seus passos. É isso que eu sinto no meu coração. Deus acelerando os nossos passos como igreja, nossos passos como mãe, como filha, como esposa, como esposo. Deus acelera os nossos passos, Ele tem pressa. A gente vê nas mídias que tudo está se acelerando, esse ano passou depressa. E a gente vai ficar se preocupando com coisas fúteis. Essa foi a chamada do profeta Ageu. Ei, para com tudo. Coloca em ordem, coloca, priorize, não começa mais um ano da mesma maneira. Entregando só o raso, só o superficial. Essa tem sido a minha oração, de Deus tem misericórdia de mim. Eu não quero me perder mais uma vez. Eu não quero estar dentro da igreja e estar enfaixada. O Senhor te chama para fora. O Senhor te chama assim como Ele chamou Lázaro. Saia para fora. Engraçado que quando Jesus ressuscita Lázaro, e Ele diga, Lázaro, vem para fora. E ali no verso, João 11, se não me engano, diz assim, Ele ressuscita e diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai enfaixado. Jesus era poderoso, Ele poderia já trazer, Lázaro ressuscitado sem nenhuma faixa. Mas Ele disse para o povo que estava ali, desenfaixe-o e deixa ele ir. A minha oração nessa manhã é para que você seja desenfaixado pelo Senhor. Para que você seja desenfaixado pelo Senhor. Para que o Senhor te coloque para fora. Para que faça brotar frutos no seu interior. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei dessa palavra o que mais falou ao teu coração. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Senhor irá cumprir as suas promessas. E a sua vida infértil terá um fim. Não sei se é no seu casamento. Não sei se é com seus filhos.
Não sei se é na sua área profissional, sentimental. Às vezes o sentimental está todo bagunçado. Mas o Senhor tem uma promessa. Que se há semente, vai frutificar. Em nome de Jesus. E quando chegar esse tempo, será um tempo de alegria, de paz, e você não vai ter dúvida. Mas antes desse tempo, você precisa construir um lugar de adoração. Você precisa olhar para dentro de você e colocar em ordem. Não negligenciar a intimidade com Deus. Ter disciplina e sair do raso. É isso que o Senhor te chama nessa manhã. Você pode se colocar de pé? E você pode fazer essa oração. O que o Senhor ministrou no teu coração? O que o Senhor falou? Quais foram as prioridades que o Senhor mexeu aí dentro? Que seja um tempo de agora você ter um relacionamento com Deus, uma oração. Esqueça quem está do seu lado, mas diga para Deus: Senhor, eu quero ser a tua habitação, eu quero ser a tua casa, eu quero ser este lugar de habitação. Faz de mim, Senhor Jesus, este lugar onde tu gosta de estar, onde tu se sente à vontade. Seja o teu momento com Deus, em nome de Jesus. Permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sim, eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode. A minha oração é para que o Senhor Mas tua palavra tire você desse lugar de inércia espiritual, para que você saia para fora. E se esse é o desejo do seu coração, se essa tem sido a sua oração, se você tem se sentido cansado, sobrecarregado, se você tem sentido assim: Deus, parece que eu não vou dar conta, tá tudo dando errado. Ou se o seu sentimento é assim: Senhor, eu quero me entregar mais para ti. Eu quero este lugar de intimidade. Eu não consigo, eu já tentei tantas vezes, Senhor, mas eu não consigo permanecer, eu sou inconstante, eu preciso da tua ajuda. Eu quero te convidar a vir aqui na frente e fazer essa oração sincera ao Senhor. Eu quero poder orar por você e declarar sobre a sua vida um novo tempo. Em nome de Jesus. Deixe o Senhor ministrar o seu coração. Deixe o Senhor falar ao teu coração nessa manhã. Entregue o seu íntimo, para que Ele possa revelar aquilo que Ele deseja, em nome de Jesus. E que seja o seu choro de arrependimento, que seja o seu choro de dizer: Deus, me tira desse lugar. Deus, me tira deste lugar, eu não aguento mais, eu sei que eu posso mais, eu quero te ouvir, eu quero ser sensível à tua palavra, Senhor, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo.
Em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Choro dura uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas alegria. Aleluia, te louvamos, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por trazer, Deus, essa revelação ao nosso coração, Pai. Obrigada, Deus, porque ainda Tu estás nos dizendo:
acredito em você. O Senhor acredita em você. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. O Senhor diz: eu estou contigo. Não tenham medo de entrar nesse lugar. Ora lá na manaia, ela cantará, ela baixou, ela lá na manaia. O Senhor acelera os seus passos. Tudo que você não viveu até hoje. Ora lá na manaia, ela cantará, ela baixou, ela lá na manaia. O Senhor promete que Ele acelera os teus passos. Oh Deus, entra lá na manaia, ela cantará, ela baixou, ela lá na manaia. Todavia me alegrarei. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por confiar em nós. Obrigada por não desistir, Deus. E eu oro, Deus, por essas pessoas que estão aqui à frente, Deus. Coloca neles, Pai, este lugar seguro. Faz deles, Pai, esse lugar de habitação, Senhor meu Deus. Pai, que nada venha impedir o relacionamento verdadeiro deles contigo, Pai. Mas que eles possam se manter no ano de 2025 constantes. E os frutos virão. Os frutos virão. Em nome de Jesus. E assim eu abençoo a vida de vocês. Assim eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Choro dura uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Pai, que possamos ir para nossos lares nessa manhã, reconhecendo que precisamos mais de Ti, reconhecendo que precisamos estar mais contigo. Nos ensina, Senhor, nos ensina a nós não trocarmos urgência por prioridade. Nessa nossa manhã, nos ensina a nós não trocarmos urgência por prioridade. Que a nossa prioridade possa ser estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Você possa dar um forte aplauso por essa palavra, selar essa palavra nos nossos corações. Uma palavra que nos confronta, mas uma palavra também que nos dá esperança. Obrigado, Pastor Aline, por ser sensível ao Senhor nessa manhã. Levante sua mão. Às 19 horas nós também temos um outro encontro aqui. Você também é muito bem-vindo ao nosso culto de missão à noite. Mas que nós possamos ir para nossas casas, nossos lares, com a presença do Senhor. Porque Ele é o nosso Rei. Jesus Cristo Ele é e sempre será. Senhoras e senhores, um bom dia a você. Vá na paz. Se você sua família está fazendo um churrasco, uma maionese, nos convide. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a noite. Aleluia. Vai que eu vou cantar agora. Fere meu coração uma ferida de fome por Ti.
fere meu coração, uma ferida